Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões e conteúdos de informática para concursos. Nessa aula nós vamos falar sobre a tecnologia 5G. Aliás, pessoal, uma tecnologia que hoje está dominando as conversas, principalmente aqui no Brasil, em função da expectativa da disseminação dessa tecnologia por todo o país. Então vamos entender primeiro a ideia de que 5G significa a quinta geração de conexão móvel, ou ainda muitos dizem a quinta geração de tecnologia de telefonia móvel, mas basicamente quinta geração de conexão móvel. Aliás, é bom que se diga que as diversas gerações anteriores ao 5G também funcionavam assim como o 5G por meio de ondas de rádio. Então, quando a gente fala o que é a tecnologia 3G, 4G, 5G, basicamente são tecnologias de conexão sem fio que usam ondas de rádio, certo? Que usam radiofrequência em determinadas frequências específicas. Enquanto a média da velocidade do 4G, que é a quarta geração no Brasil, é de aproximadamente 20 megabits por segundo, aí vamos entender que 20 megabits significa aproximadamente 20 milhões de bits por segundo, o 5G ele pode chegar até 10 gigabits por segundo. Lembrando que giga é aproximadamente bilhões, então nós temos aí numa comparação, que nós temos aí o 4G na casa da conexão média de 20 megabits por segundo, 20 milhões de bits por segundo, e o 5G podendo chegar até 10 gigabits por segundo, até 10 bilhões de bits por segundo. É claro que quando me perguntam assim, mas isso vai ser efetivo? Eu vou receber essa velocidade toda? Não, essa é uma velocidade nominal do padrão. O que nós vamos receber como velocidade de conexão individual, isso vai depender de vários fatores. Vai depender das montagens de infraestrutura, tecnologias, as próprias antenas de 5G que vão ser ofertadas e, é claro, os planos de 5G que as grandes operações aí de telecomunicação vão ofertar para os seus clientes e para os seus usuários. Então é bom que se diga que aqui, em relação ao 4G, a gente está falando do que é a realidade hoje como média aproximada. Média aproximada do 4G hoje no Brasil é 20 megabits por segundo, isso média, não é máximo, não é mínimo, é a média estipulada. Já o 5G nós estamos falando que pode chegar até 10 gigabits por segundo, quer dizer, até 10 bilhões de bits por segundo, mas isso, lembrando que é uma ideia nominal que vai depender de vários fatores, entre eles os planos e as infraestruturas das companhias de telecomunicação e os planos que vão oferecer aos seus clientes. Isso é bom que se diga e que fique claro, né? Bem, porventura aqui, pessoal, é importante saber também que na tecnologia 5G, essa quinta geração de telefonia móvel, será necessário, será preciso instalar aproximadamente, olha só esse número, 10 vezes mais antenas para replicar o sinal de 5G se comparado à tecnologia 4G. Então, numa comparação da quarta geração com a quinta geração, que é o 5G, nós vamos ter aproximadamente 10 vezes mais antenas para cobrir uma determinada área que vai ser utilizada para replicar aquele sinal 5G naquela área. E essas antenas, elas são capazes de cobrir aproximadamente uma distância de 250 metros de raio, o que obviamente então vai exigir grandes investimentos na infraestrutura necessária para implementar de fato o 5G e ofertar um bom serviço para os seus usuários e para os seus clientes, visto que essa distância de 250 metros de raio em comparação a tecnologias anteriores como o 3G e o 4G é uma distância bem menor, né? Então ela é mais rápida, sim, mas tem essa distância menor, vai exigir mais antenas, então vai exigir mais investimento das companhias de telecomunicação. Falando também um pouco sobre a parte técnica em relação às faixas de operação do 5G aqui no Brasil, eu posso destacar duas faixas como sendo bem relevantes. 3,5 GHz, nessa frequência, é aquela que vai permitir as conexões rápidas em longo alcance. Já a operação de 26 GHz vai permitir um tempo mínimo de resposta e vai exigir a instalação de mais antenas por ter um alcance de sinal mais limitado.
Então é importante a gente saber que o Brasil vai ter uma operação de 5G com mais de um padrão de frequência. Aqui são 2 exemplos, 3,5 GHz e 26 GHz, frequência aí para a transmissão dos dados. Também tem o que nós chamamos de modos de uso de 5G. A própria Anatel descreve 3 modos de uso para 5G aqui no Brasil. Um que ele chama de banda larga móvel avançada, que é focada em altas velocidades de download e upload para as novas necessidades do usuário convencional. Então esse é um primeiro modo de uso, banda larga móvel avançada. O segundo modo de uso é o que eles chamam de controle de missão crítica, que é focado em promover conexões com baixíssima latência e altíssima confiabilidade, voltada para aplicações sensíveis a algum tipo de atraso e erro, como por exemplo carros autônomos, cirurgias remotas, controle remoto de maquinário industrial. Tudo isso vai exigir que a gente tenha mais confiabilidade na conexão e por isso tem esse segundo modo de uso, repetindo isso, informações da própria Anatel aqui no Brasil, que se chama controle de missão crítica. O terceiro modo de uso que nós temos no 5G é a internet das coisas massiva, que é focada aqui em atender grande quantidade de dispositivos de internet das coisas, que a gente conhece pela sigla IoT, né, internet das coisas, com alta cobertura e baixo consumo de bateria, levando a internet das coisas, a IoT, a um novo patamar de atendimento. E aqui é um ponto bem legal da gente começar a compreender essa história do porquê que o 5G é muito vinculado à ideia da internet das coisas. Então, a era da internet das coisas, que a gente chama de IoT, ela tem sua viabilidade efetivada e consolidada com o advento da tecnologia 5G. Quer dizer, sem a tecnologia 5G, é muito difícil que a gente consiga, de forma mais eficiente, integrar o que a gente chama de internet das coisas no cotidiano dos usuários. Certo? Então, quando a gente fala do 5G, com essa tecnologia, nós vamos obter mais velocidades de internet e aí podemos conectar muitos objetos à rede ao mesmo tempo. Conectar relógios, drones, coleiras, por exemplo, de animal de estimação, para rastreamento, carros autônomos que vão andar sozinhos, simplesmente tendo uma boa conexão com a internet, lâmpadas, as lâmpadas de casa, as tomadas que a gente usa em casa para aparelhos domésticos, entre outras aplicações de internet das coisas, que é justamente essa ideia de ofertar às coisas, aos objetos, conexão com a internet para que elas possam se comunicar umas com as outras e ofertar um novo avanço, um novo patamar tecnológico para o dia a dia dos usuários, sabendo que todos esses objetos terão também conexão com a internet, certo? Uma coisa interessante de falar, quando a gente diz sobre o 5G, que muita gente pergunta, tá bom, mas quais são os avanços esperados para o 5G em relação ao 4G? Porque sempre tem essa comparação. Na verdade, o pessoal me diz, o que o 5G vai trazer de melhor em comparação ao 4G? Bem, então vamos falar aos avanços esperados, aquilo que se espera. Primeiro, obviamente, aumento das taxas de transmissão de dados, que é, a grosso modo, ofertar maior velocidade na transmissão dos dados para os usuários. Segundo ponto, baixa latência, que é a redução do tempo entre o estímulo e a resposta da rede de telecomunicações. Então essa baixa latência é algo muito importante no cotidiano, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de carro autônomo, de cirurgias remotas, como eu já mencionei aqui, né? Maior densidade de conexões é realizar o aumento da quantidade de dispositivos conectados em uma determinada área. Quer dizer, hoje em dia a gente tem conexões restritas a uma determinada área, senão a gente esgota a densidade de conexão. O 5G promete dar muito mais densidade de conexão, conectando uma quantidade muito mais de dispositivos simultaneamente naquela área e naquela região específica. E também aqui, pessoal, maior eficiência espectral. O que é a ideia isso? É o incremento da quantidade de dados que são transmitidos por unidade de espectro eletromagnético. Naquela unidade de medida do espectro eletromagnético, a ideia é que o 5G consiga uma quantidade muito maior de dados se comparado ao espectro que a gente tinha no 4G, que era a 4ª geração.
Tá? Também maior eficiência energética dos equipamentos, isso muito importante quando a gente fala de internet das coisas. Então, redução do consumo de energia com consequente aumento da sustentabilidade. Então, 5G deseja operar e trazer como benefício para a internet das coisas consumir menos energia para realizar as suas conexões se comparado ao 4G. Bem, falei de tudo isso, agora nós vamos resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo essa primeira questão que diz assim: julgue o próximo item relativo aos conceitos de redes e internet. As redes 5G, então a quinta geração, né, operam somente na mesma faixa de frequência das redes 4G. Certo ou errado? Pessoal, errado, né? Eu disse para vocês que nós temos faixas de operação que são específicas de conexão 5G, diferentes das faixas de operação do 4G. 3,5 GHz, como eu mencionava para vocês, para conexões mais rápidas de longo alcance, e 26 GHz para ter um mínimo tempo aí de resposta, e exigir também, acaba exigindo aí a instalação de mais antenas para um alcance de sinal melhorado. Então a gente tem aí faixas de operação específicas para 5G, aqui no Brasil também acontece isso, como eu disse aqui, 3,5 GHz e 26 GHz. Então aqui está errado, né? Quando ele diz as redes 5G operam somente na mesma faixa de frequência das redes 4G. Não, operam em frequências específicas. Questãozinha vindo no ar de novo, vamos lá avaliar a resposta. Julgue o próximo item relativo aos conceitos de redes internet. Uma das vantagens esperadas na tecnologia 5G é a baixa latência. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que a gente discutiu aqui? Que um dos avanços esperados para o 5G em relação à comparação com o 4G está justamente o que a gente chama de baixa latência, que é a redução do tempo entre o estímulo e a resposta em uma rede de telecomunicações. E o 5G quer melhorar, então, esse recurso, quer ofertar uma baixa latência nas comunicações de dados, que tenha um tempo menor, uma redução do tempo entre o estímulo da conexão e a resposta dessa rede de telecomunicações. Então, quando ele diz uma das vantagens esperadas na tecnologia 5G é a baixa latência, com certeza está certíssimo, aqui marcamos essa questão. Beleza, pessoal? Questões interessantes aí para o nosso estudo quando a gente fala sobre 5G. Tá bom? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos e bons estudos!